cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. A liberdade está ao seu favor. O está também para mim. Uma corrida não cansa, até dançar não vai. Tem balançar, dance. Well, isso é céu, não dance. Até dançar não vai. Tem balançar, dance. Well, isso é céu. Voltamos e olha, para você que chegou agora, como eu gosto sempre de lembrar, você tem um encontro marcado aqui comigo de segunda a segunda, das 18 horas às 19, você não pode perder. O Família Etc e Tal está sempre trazendo algo novo para você, para descontrair de uma forma bem leve, suave, né? Agradável você e a sua família. E olha, nós estamos aqui no Centro Familiar Vida Nova de Cubatão, conversando com o pastor Felipe e a pastora Renata sobre relacionamento conjugal. E eles já falaram um pouquinho da história deles, né? Você ouviu aí sobre a couve-flor? Gente, é uma maneira diferente. Quem sabe dá certo para você? Pega aí, pode clonar, pastor? Pode. Essa ideia, você não vai patentear, não? Não. Então, olha, quem sabe dá certo aí, você que está de olho em uma menina, né? Quer conquistar? Tenta aí a couve-flor, se não der certo, aí você tem que partir para outras coisas, viu? Rosas vermelhas, né, pastora? Dá muito certo, né? O tradicional. Bom, agora continuando aqui o nosso assunto sobre relacionamento conjugal, pastor, a Vida Nova, ela se preocupa muito com famílias, né? A gente que vem para cá, seja a primeira vez para visitar, ou nós membros mesmo, cada ministração que nós temos aqui, cada projeto, a gente percebe a preocupação que vocês têm em investir em família. E de onde que veio essa preocupação? Já é lá do pastor Antônio Carlos, o seu pai? Ou assim, isso já é de todos os pastores da Vida Nova? Na verdade, graças a Deus, assim, eu sempre tive na minha família uma base, né? Que muitas pessoas não têm, essa base familiar. E meu pai é pastor, e a maior coisa que a gente pode receber dos nossos pais é o legado que ele deixa, o testemunho que ele deixa. E graças a Deus isso eu consegui receber do meu pai. E nós trabalhando na igreja, no reino de Deus, nós vemos a necessidade do povo, a necessidade da igreja, a necessidade da sociedade, das pessoas. Quando Deus nos colocou aqui em Cubatão, Deus nos colocou aqui e nós temos uma visão para a cidade de Cubatão. Realmente que vida nova seja algo profético, que as pessoas recebam uma vida nova em Jesus. Porque a igreja não pode mudar a vida de pessoas, uma sociedade, mas Jesus Cristo pode. E para você ter uma ideia, cada 10 pessoas que recebem a Jesus Cristo, 8 pessoas vêm com a vida destruída, arrebentada, são filhos de pais separados, vêm com o casamento destruído. E o segredo de uma igreja forte, para fazer a diferença com seu testemunho, é ter uma família forte. O segredo de uma sociedade forte é ter uma família forte. E como nós acreditamos que Deus vai mudar
a história de Cubatão. Cubatão, que é uma cidade linda, abençoada, uma cidade rica, porém um povo pobre, um povo machucado. Nós então temos que começar a trabalhar na base, e a base é a família. Tá certo. Agora, você começou muito novo, né? Se hoje a gente acha novo, você abriu mão aí de uma faculdade de administração, é isso? Não estou enganada? Que eu me lembro quando eu encontrava com um pastor lá na Unisanta, né? Eu fazendo pedagogia e ele fazia administração. E a pastora Renata, como falou no primeiro bloco, fez toda a advocacia, se formou e abriu mão para trabalhar, né, nesse ministério. É um chamado de Deus. Quem vai falar? É um chamado, né? É um propósito de Deus. Eu acho que é algo que Deus já havia escrito para a gente, né? Na nossa história. Eu gosto muito daquele versículo ali em Salmo 139, onde diz que quando nós ainda éramos informes no ventre da nossa mãe, nossa história já estava escrita num livro. Então, eu acho que Deus teve esse propósito na nossa vida. Eu mesma cursei a faculdade de advocacia, cheguei a estar trabalhando numa multinacional, né? Sempre foi meu sonho de consumo, assim. Eu cheguei realmente no lugar que eu queria chegar. Depois de muitos cursos, muitos projetos, depois de, né, estar instruída para isso, fiz inglês, espanhol, eu fiz tudo isso. E quando eu cheguei lá, Deus falou assim, não é aí que eu te quero. Né? Então, entrega teu Isaac e vem. Então, foi realmente muito difícil aquela fase de entender o chamado, mas graças a Deus que eu atendi esse chamado, porque hoje, né, o programa é sobre família e eu não veria a minha família de uma outra forma se eu não tivesse aberto mão de tudo para estar aqui hoje ao lado do meu marido, né? Então, eu creio que até nisso hoje faz toda a diferença essa questão de você ter aberto mão para estar do lado do esposo, né? Porque o homem é o cabeça, né? Mas assim, a mulher sempre dá uma ajudinha. Então, estar do lado dele, para mim, na verdade, é uma honra, né? Eu acho que a mulher, ela se sente mais completa quando ela consegue ver que ela completa mais o marido, né? Então, hoje é assim que eu me sinto. E na área ministerial, eu vejo também essa realização, né? Eu achava que talvez Deus tivesse menos coisas, mas quando eu abri mão e vim, eu falei, meu Deus, quanta coisa, peraí, vamos ver por onde a gente começa. Então, hoje são muitas coisas que Deus tem colocado na nossa mão como casal, né? Porque não é mais a Renata ou o Felipe, Deus vê como um, né? Então, nós dois juntos, às vezes em casa, conversando sobre projetos, sobre retiros, sobre preocupações, sobre os cursos que são ministrados aqui, de famílias, de filhos, para pais, para mães. Então, nós dois juntos, eu vejo que nós somos muito mais potência do que, né, trabalhando cada um de um lado. É verdade. Eu queria aproveitar que você comentou sobre isso, né, a mulher ao lado do esposo, o marido como sacerdote do lar, como cabeça. Queria que você desse agora uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, porque, Renata, hoje em dia a gente vê com tanta modernidade, a mulher está perdendo a sua essência, né? Todas aquelas qualidades que Deus criou a mulher, hoje em dia com tanta competitividade de querer se igualar, de ter os direitos iguais, eu acho que está meio deturpado tudo isso, né? Olha, é verdade, né? E, assim, é um assunto que realmente eu gosto de falar, por quê? Porque eu fui criada mais ou menos assim, né? Para ser essa mulher independente, para ser essa mulher trabalhadora, para ser essa mulher que não depende de homem, que não precisa pedir dinheiro para ir fazer unha no salão. Então, não por mal, mas eu fui criada assim, pelas coisas estarem assim hoje na sociedade, pela necessidade, talvez, que você, mulher, você tem de ajudar o seu marido, né, financeiramente dentro de casa, porém, psicologicamente, eu vejo que hoje, na sociedade, isso não tem feito bem aos relacionamentos. Então, a gente vê que o índice de divórcio começa a aumentar, começa a crescer. Por quê? Porque o homem, ele não quer mais assumir a sua posição, começa a inverter as funções dentro de casa. A mulher quer mandar porque ganha mais, às vezes, né? E o homem, então, porque a mulher ganha mais, acha que pode parar de trabalhar. Então, as pessoas não entendem isso, que a mulher, ela quer ser protegida, é a linguagem de amor dela. E o homem, ele quer ser respeitado. Então, às vezes você, mulher, está aí na sua casa e você pensa assim, né? Que você não tem que se submeter, que você não tem que respeitar, que você já é independente, né, do seu marido. Às vezes você é solteiro, você é casada, mas pensa assim. Eu quero te dizer que esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus, Deus fez o homem para uma função e a mulher para outra. E às vezes a gente vive uma vida conturbada porque a gente vive fora desses princípios. Então, quando você entender qual é a sua função dentro do casamento como esposa, não é você
você se submeter a ele. Não, isso não quer dizer que você é menor, incapaz. É você assumir o seu papel, né? Ali de Provérbios 31, porque a mulher diz que a sábia edifica. E para você fazer uma edificação é necessário colunas. Então você vê que a mulher, ela é uma coluna. Então quando você vai ver, querido, a importância de você, mulher, que é coluna, uma coluna rachada, ela é um perigo para toda a edificação que foi colocada em cima dela. É isso aí, olha, viu só que mensagem maravilhosa? E ser cuidada, ser amada, qual é a mulher que não quer, né? E olha, só pra gente deixar aqui bem claro pro pastor, né? Vamos aproveitar o gancho, não pode, duas mulheres falando com um homem só, a gente tem que aproveitar, né, pastora? É assim, não gosta de pedir dinheiro ou não gostava, mas olha, é importante, né, investir nas unhas. Sim, é muito importante, nas unhas, no cabelo. Porque casou, né, agora fazer o quê, né? Assinou lá, falou até que a morte o separe, agora é salão, né, sapato, shopping, então tem que provar que ama de algum jeito. É isso aí, uma das formas é essa, né? E olha, a pastora Renata falou para as mulheres, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou pedir para o pastor Felipe falar aos homens. Então, olha, você que é homem, ou você também que é mulher e está aí, quer saber o que ele vai falar, de repente para você passar para o teu marido, que ainda não chegou em casa, fica aí, não sai daí não, porque no próximo bloco ele vai estar falando sobre isso. Mas agora eu quero chamar mais um vídeo de um depoimento com outro casal, tá? Falando também sobre a história deles. Bom, acompanhe aí o vídeo. E quando longe eu estava. Meu nome é Renata. E o meu é Diego. Bom, nós temos 3 anos de casados. Né? E o nosso filhinho tem 8 meses de vida. Guilherme Emanuel. É um presente de Deus. Nós nos conhecemos através de uma rede social, né? Há 4 anos atrás. E ficamos, assim, 9 meses para se conhecer pessoalmente. Porque ele morava em Aracaju, Sergipe, e eu aqui em São Paulo, Cubatão. E depois de 9 meses que nos conhecemos, ele veio até aqui me visitar, me conhecer. E depois eu fui conhecer a família dele. E depois desse retorno, com 3 meses, a gente casou. Conquistar bastante mensagem pro celular. Muito e-mail, internet, videoconferência, porque a gente se conheceu nesse meio, né? São 3.000 quilômetros de distância. Então era o único recurso que tinha. Só que aí Deus nos uniu depois. Bom, no início do nosso casamento passamos uma grande dificuldade, pois nós dois estávamos desempregados, mas para a honra e glória do Senhor, logo em seguida Deus nos abençoou, né? Abriu as portas de emprego, assim, onde a gente pôde usufruir de todas as bênçãos do Senhor, e até aqui Ele tem nos ajudado. E superamos tudo com muito amor. O que é necessário hoje para um casamento dar certo, né? É que os dois estejam em Cristo, né? Esse é o único jeito de solucionar os futuros problemas. Então a dica para o maridão é: esteja com Jesus e ama as suas esposas, porque é presente de Deus. Eu concluo com a mesma mensagem, que sem Deus realmente é impossível a gente ter uma vida, né, um lar abençoado. Sem a presença de Deus realmente é impossível, porque as dificuldades vêm, né, tentando derrubar, destruir os lares, né? Mas a gente sabe que com a força de Cristo, a gente estando na presença do Senhor, a gente supera todos os obstáculos e dificuldades. Te entreguei meu Gente, olha, essas histórias cada vez me fazem refletir, né? Que vale a pena estar casada, que vale a pena estar aqui fazendo esse programa para todas as famílias que nos assistem. Bom, vamos para mais um intervalo, é rapidinho, não sai daí não. Estou